Eis to onoma, tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos, haire Maria, terrari tomene, roquírios metassu, logemenesu, engunait sim, caio logemenos, rocarpos, tesco iliasu, Jesus, hagia Maria, theotoque, proseu huper hemon, ton hamar tolon, nun cae terrora tutanato hemon, eis to noma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos. Amém. Muito bem! Então nós vamos continuar aqui com o nosso estudo das preposições e, na verdade, terminar o estudo das preposições, que a gente começou na aula passada, e a gente vai também adentrar mais um pouco do conteúdo aí, vamos ver se dá tempo para a gente trabalhar alguma coisa de verbos. Continuar também o nosso estudo de verbos. Nós aqui colocamos, como é nosso costume, um versículo original. Apestare ho angelos Gabriel apotutheu eis polintes Galilaias re onoma Nazaret pros Parthenon. É claro que eu selecionei aí o trecho que mais nos interessa, né? Tá, digamos assim, tá incompleto, né? Falta como se a gente tivesse reticências para cá e reticências para lá, né? Mas vamos ficar com esse trecho aqui que já está bem interessante. Porque as reticências para lá, que vem antes de apestale, é no sexto mês. No sexto mês, apestale ho angelos Gabriel apotutheu eis polintes Galilaias. Então, no sexto mês, foi enviado. A gente vai estudar isso aqui. Bom, alguém aqui numa aula passada já lembrou, intuiu corretamente que apóstolo e epístola têm a mesma raiz. A raiz seria está. Digamos assim. Apóstolo é essa raiz com a preposição apô. E epístola é essa mesma raiz com a preposição epi. Bom, aqui é apestale. Tá? Apestale. Foi enviado. A preposição, portanto, é apô. Aí você dizia se é aqui. Lembra daquele aumento que é marca de passado? Então é o apô mais e aí ficou AP. Isso aqui a gente vai estudar isso depois gramaticalmente. É só para a gente ter uma notícia breve. Ho angelos. Alguma dificuldade? Não. Facílimo. Alguém já estava até traduzindo aí. Daniel já estava traduzindo aí, né? O anjo Gabriel. Apotutheu. Olha aqui a preposição apô. Olha só que coisa interessante. Apô, apestale. Então, ele foi enviado o anjo Gabriel, apotu, da parte de Deus. Olha o apô dobrado aqui. Ó. Isso é muito comum em grego. Ou seja, colocou a preposição e ainda colocou o phrasal verb. Digamos assim. Colocou, a preposição está dobrada para reforçar o sentido. Que ele foi enviado da parte de Deus. Então, ele saiu lá da contemplação, né? O arcanjo, São Gabriel Arcanjo, está lá contemplando Deus face a face. E ele vem, então, de lá de onde ele está até Maria. Tá? Apô. Tá claro isso aqui? Sim. Claríssimo, né? A gente acabou de estudar essa proposição. Aí ele vem, apô, ele vem de lá do céu. Eis. Em direção lá. Lembram? Polis. O que é polis? A polis. Cidade. Aqui está no caso o quê? Acusativo. Eis não pede acusativo? Sim. Eu falei para vocês, ó, eu falo a verdade, eu não minto. Eis pede acusativo. Eis polim. Você quer o polis? Cidade. No acusativo. Polim. Ela é a terceira discriminação, né? Terminação de iota sigma. Então, foi enviado o anjo Gabriel da parte de Deus para uma cidade. Tá vendo que não é repoli ou tempolim, né? É uma cidade. Então, o artigo não está o artigo definido aqui, portanto, está no sentido de uma cidade. Uma cidade, que caso é esse? Não. Genitivo feminino. Singular. E aliás,
alfa sigma é marca de genitivo. Né? De primeira declinação. Né? Uma cidade da Galilaias, da Galileia. Olha o genitivo aqui. Ó. Da Galileia. Há uma cidade da Galileia. Certo? Re-onoma Nazareth. Vamos traduzir só isso aqui. Nome Nazaré. De nome. Isso, cujo nome. O qual nome? Cujo. Na hora de traduzir, a gente ajeita. A tradução aqui nem o café do Lei, né? Ficou fraco, ficou doce. Não, peraí, vou reformar o café. Na hora de traduzir, a gente reforma. Então, aqui é o pronome relativo que a gente chama em português, né? Na gramática do nome em português. A qual. Aqui, tá vendo que tá ré? E aí tá com essa marca aqui, que é pronome relativo, ó. Não é o artigo definido, é o pronome relativo. Então, a qual, porque polis é repolis, é feminina. Polis, né? Repolis. Então está concordando, não é o qual, é a qual. Então, há uma cidade da Galileia, a qual nome, cujo nome, Nazaré. Pros. Mais uma preposição. Lembra o que é? Para. Com uma ideia, né, de para. Isso. Mas aqui não dá sentido de em direção a, não vai ter sentido, né? Talvez eis a gente traduziria como em direção a uma cidade. Mas aqui é para mesmo, traduzir por para, senão vai ficar, o sentido vai ficar muito estranho. Há uma virgem. O que é o Parthenon, né, na Grécia? É o templo da Virgem, Parthenon, né? Então, Parthenos, Reparthenos é a Virgem, feminina de segunda declinação. Aqui está no caso acusativo. Eu não falei para vocês que pros pede acusativo? Eu não minto, eu falo a verdade. Tá? Então, olha só quantas preposições, pessoal. Nós já estudamos e já conhecemos. Maravilha, alegria, alegria. A pestada é rola. Aletheia, aletheia. Não, aletheia é verdade. Aletheia é verdade. Cará, cará. Cará é alegria. A pestada é rola los Gabriela Potufeu, expolintes Galilaias reonoma Nazaret, pros Parthenon. Não é lindo isso aí? Não é bonito? Convém comigo. Olha a emoção da gente estar estudando a língua com que foi escrita a Sagrada Escritura e com que o Espírito Santo soprou no ouvido de São Lucas, dizendo, anota aí, porque foi desse jeitinho que eu vou te contar. E é assim que eu quero meu terceiro evangelho. É lindo, pessoal. Então vamos continuar aqui. Vamos voltar para a nossa vaca fria gramatical, que é muito útil para o nosso estudo. Bem, então, vamos terminar com esse assunto de preposições. Ficaram faltando, então, apenas duas preposições. Certo? Porque nós já estudamos com um caso, as preposições que se combinam com um caso, e nós já estudamos as preposições que se combinam com dois casos, correto? Então faltaram duas preposições, que são as duas mais complexas, que se combinam com três casos. E nós vimos que todas as preposições que se combinam com dois casos, os dois casos que se apresentam, digamos assim, para elas, é sempre o acusativo ou o genitivo, né? E agora, não vai ser muito diferente, só que vai se apresentar um terceiro caso, que é o dativo, que pode se combinar com essas duas preposições. Certo? Então, isso reforça o que a gente já tinha dito, que as preposições jamais se combinam com o nominativo ou com o vocativo. Certo? Tranquilo. Então está aqui na nossa apostila a preposição epi, que vai se combinar com o genitivo, com o dativo ou com o acusativo. Não é? E aí, as nuances de sentido são bem delicadas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu lembrar aqui onde foi que eu anotei. Tudo sobre a terra. Oi? Sobre a terra.
É assim. Então, é a preposição epi e a preposição para. São só essas duas, tá? A preposição epi pode ser, então, ela vai ser traduzida para a gente como sobre. Né? Veja que a gente já tinha estudado a preposição aná, que significa em cima, né? A gente já tinha estudado algumas outras preposições que davam esse mesmo sentido, né? Hyper também, né? Hyper mais acusativo. E aí, você diz assim, poxa, mas como é difícil traduzir esse negócio? A gente vai ter que ter essa flexibilidade mental que eu já tinha dito para vocês. A questão é a seguinte, que a gente tem que, também em português, a gente tem que alargar um pouco nossa compreensão sobre as preposições. Porque eu digo assim, não sei, na minha terra a gente diz que esse celular está em cima da mesa. Né? A ideia é que ele está sobre a mesa, porque ele está tocando a mesa. Né? O famoso exemplo lá do Cacete Planeta, the books on the table. On the table, essa preposição on é a ideia de algo que está sobre a outra assim. Né? Então não é correto a gente dizer está em cima. Está sobre, está tocando, está em cima, mas está tocando. Né? Também não está assim, acima, pairando. E o caso típico aqui, que a gente resolveu aqui no Pai Nosso, né? Pater remon ro entois uranos, hagias teto tonomasu, el teto rebasileiasu, geneteto totelemasu, ro ze toi uranoi, kai epiges. Então, epi mais genitivo. Então, é sobre a terra. Vejam como é que a gente traduz em português. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Assim na terra. Em grego é sobre a terra. É a ideia de que tudo que está sobre a superfície da terra. Está entendendo o sentido como é diferente? Né? A gente diz simplesmente está na terra. É diferente. É diferente. Mais rico, né? É mais preciso. O detalhe é mais preciso. Né? É mais preciso. Hã? Aumenta a compreensão. Aumenta a compreensão. Porque o em, né, que é o na terra é em mais a. A rigor é algo que está dentro do outro. Por exemplo, esse giz está na caixa. Está dentro da caixa. Né? Na terra. Tudo bem, está dentro da terra, se você vê com um planeta e tal. Mas sobre a terra é no sentido que está sobre a superfície da terra. Né? Epiges. Os outros sentidos, eles mais ou menos vão se... o sentido do dativo e do acusativo, ou seja, as nuances, né, elas vão se corromper na linguagem do Novo Testamento. Né? Existe o epi com o dativo e com o acusativo. Mas no Novo Testamento, essas distinções meio que ficaram... se perderam. Então, se usa meio que indiferentemente. Tá? Então, você pode encontrar a mesma preposição epi com o acusativo, epigendo, por exemplo, que nós vamos traduzir da mesma forma. Tá? No grego clássico não era assim. Havia uma precisão muito maior. Mas é como eu falei para vocês, o grego koiné é um grego coloquial, popular, sim. Né? Ele é até uma classe especial de koiné. Porque se você pega Plutarco, é um autor da Antiguidade que escrevia em grego koiné. Mas é um koiné literário. Não é o mesmo koiné do Novo Testamento. Tá? Então isso também é uma dica para quem vai comprar a gramática de koiné e tal. Tem que dar uma olhada. Né? Geralmente, aqui, para o que interessa nos nossos estudos aqui, é o koiné do Novo Testamento. Né? É o grego do Novo Testamento. Não é qualquer koiné. Que é um koiné mais fácil, né, para nossa sorte. Tá? Depois nós temos aqui a proposição para, que é a última, que também se combina com 3 casos. São os mesmos 3 casos. O genitivo e o acusativo e também o dativo. A preposição para, com o genitivo, ela vai dar a mesma ideia, basicamente, ou seja, para tu seu, da parte de Deus. Por exemplo, João, ele é um profeta enviado da parte de Deus, João Batista.
né? Para pregar a respeito da luz. É a ideia de que é a preposição desde em espanhol, né? Algo que tem uma certa origem, e é uma origem remota, né? Eu não consigo distinguir muito do apo tu seu. Para mim é mais ou menos a mesma ideia, né? Para mais dativo, aí é a ideia de com, tá? Que é o que a gente já tinha estudado, como é a mesma ideia de metá mais genitivo. Então, parar mais genitivo dá a ideia de procedência. Parar mais dativo dá a ideia de companhia. Tá? E parar mais acusativo dá a ideia de ao lado de. Foi o que o Daniel estava observando na aula passada, né? Então, parar mais acusativo dá a ideia de ao lado de. Esse com do dativo poderia ser junto? Esse com aqui do dativo poderia ser junto? Junto, exatamente. Junto com. Esse ao lado, ele é no sentido físico? Físico, sim. Físico. Tá? Que é a ideia do paralelo. É um ao lado do outro. Tá? Eu não me lembro se nessa apostila que eu dei de exercícios, a gente tem alguma bateria só de exercícios sobre preposições. Estou falando do metáforas dele. Então aqui, só para fechar aqui na apostila, né? O pará eu tenho paratufeu, que vem de Deus, da parte de Deus. Pará mais dativo, paratocurio, com o Senhor. E o acusativo é o paratentalasan, ao lado do mar. Tá? Quando o anjo, vocês lembram? Fala, encontraste graça diante de Deus, né? Era o pará mais dativo, né? Na apostila aqui também eu coloquei uma... Quer dizer, eu, com a ajuda da nossa aluna Eva, que redigiu a maior parte dessa apostila aqui, a gente colocou aqui um diagrama muito útil com o sentido e a direção dessas preposições. Né? A gente tinha outros diagramas como esse aqui, mas na hora da confecção aqui da apostila não ficou tão... A diagramação não deu muito certo. Tá? Bom, com isso a gente encerra o assunto de preposições. Vamos ver então o que estava faltando para a gente ver de verbos. Bem, o que a gente viu de verbos até agora? Tudo que a gente viu são chamados tempos primários. Tá? A morfologia verbal, em grego, ela se divide, quanto às desinências, em tempos primários e secundários. Os tempos secundários, eles também são chamados de tempos históricos. Por quê? Os tempos secundários são os tempos do passado. Ou seja, o imperfeito, o aoristo e o mais que perfeito. Nós ainda estamos no nosso estudo falando de tempos primários, que são o presente, o futuro e o perfeito. Portanto, o perfeito em grego não é passado. Isso é uma nuance da língua. Muito bem. E aí nós já estudamos também a diferença entre voz ativa e voz média e passiva, também não foi? Sim. Tá. Então vamos sistematizar aqui, vamos recapitular o que a gente viu até agora e avançar mais um pouco. Vale a pena a gente perder um tempinho, gastar uns minutinhos para recapitular. Eu tenho então o presente,
da voz ativa. Correto? Presente ativo. O presente médio. Opa. Médio. E o presente Passivo. passivo. Certo? Os dois são iguais. Iguais na sua forma, na sua morfologia, mas não no seu sentido, na sua semântica. Certo? Então, as desinências do presente da voz ativa são ó, eis, ei, homem, éter, o sim. Tá? Isso aqui são as desinências. Né? Se eu coloco a raiz lego, leg, então fica lego, legeis, legei, legom, legete, lego-se, né? Então o cara quer saber. Bom, da voz média e da voz passiva, as desinências são Omai. omai, ei, opa, ei, né? Ei, etai, ometa, este, Ontai. ontai. Dá pra ver? Dá. Ontai. Então, as da voz ativa e essas aqui são iguais. Omai, ei, etai. Ixi, não ficou paralelo. Omai, ei, etai, ometa, este, ontai. Então, se é lego, aqui é lego, mãe. Correto? Certo. Segue tudo igual. Só que a gente tem que fazer é decorar. Porque você sempre essas. Ó, eis, ei, omen, ete, usim. E aqui é omai, ei, etai, ometa, este, ontai. E ainda tem uma grande colher de chá aqui no presente. É que a média coincide na sua forma, não no seu sentido. Coincide na sua morfologia, não na sua semântica, com a do passivo. Correto? Simples assim. Tranquilo. Bem, e o futuro, pessoal? O futuro como é que faz em grego? Coloca-se Inclui o signo. o signo. No ativo e médio. No Isso. passivo, Exatamente. Porque no passivo inclui mais alguma coisa. Não é um bicho de sete cabeças não, o futuro passivo. Vamos colocar aqui, vamos fazer com calma. Então, presente, vou apagar aqui e vou colocar só futuro. Futuro. Tá? Lego não é um bom exemplo didático assim, para a gente fazer futuro com Lego, mas talvez até seja, né? Pela dificuldade que ele representa. Porque o futuro, se o futuro de Luo fica Luso, o futuro de Lego fica Lexo. Porque é um daqueles casos. Vamos repaginar isso também? Repisar? Vamos lá. O futuro, então, fica, em vez de o, eis, ei, homem, ete, usim, fica facílimo. Só, seis, sei, somem, sete, sus. Susi. Só que o que acontece? Não é uma exceção, é apenas um fenômeno linguístico que, quando eu tenho um radical que termina numa consoante, e ele vai se choca com sigma, podem ocorrer três situações. É isso? Se eu tiver uma gutural, e as guturais são, como no próprio nome está dizendo, gutural. Gama, capa, e ki. Não é isso? Quando eu junto com sigma, isso vai dar um psi. Sim. Né? Eu posso ter também as dentais, que são delta
e θ. O que vai acontecer com as dentais? No seu choque com o sigma, lembra? 17. Não. As dentais caem diante de sigma. Cai. Elas caem, fica só sigma. Tá? E as bilabiais, que são beta, pi, e o primo do pi, que é o fi, fi, tá? Fica psi. Fica o psi. Só essa diferença. Não é uma exceção à regra do futuro com sigma, é apenas um choque entre o sigma e as consoantes. Porque o exemplo de Lu, ó, ele é moleza, ele é mamão com açúcar, porque a vogal temática aqui é vogal, né? Então eu coloco aqui o sigma e fica Lu, só fica tudo certo. Mas quando eu tenho um radical terminado em consoante, pode acontecer uma dessas situações, o que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Bom, então permaneça aqui. O futuro médio, a mesma coisa. Certo? O futuro médio vai ficar. Vamos pegar o Luo. Luo. Liu somai, Liu sei, Liu setai, Liu someta, Liu seste, Liu sontai. Certo? Só coloquei o sigma também. Idêntico. Facílio, né? O que vai acontecer aqui, no futuro passivo? É levemente diferente, pessoal. Teta e eta. Teta e eta. Isso. Fica Liu tesomai. Então fica. Não tem mais nem espaço aqui. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Vou colocar o sigma. Sigma, 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 sigma. Tá? Mas antes do sigma eu vou colocar o teta, eta. Teta, eta. Teta, eta. Teta, eta. Teta, eta. Teta, eta. Então no caso do Liu, futuro passivo. Liu, então vai ficar Liu tesomai, Liu tesei, Liu tesetai, Liu tesometa, Liu teseste, Liu tesontai. Certo? Aqui ficou só somai. Na média. No passivo é tesomai. Aqui é sei. Agora ficou tesei. Tá? E aqui, claro, que antes daqui vem a radical, né? Tá? Essa é a única diferença, porque no presente, o médio era idêntico ao passivo, né? O presente médio é idêntico na sua forma ao presente passivo. No futuro, é levemente diferente. Não é idêntico entre o teta e eta. Certo? Certo. Como se diferenciava de uma voz passiva e uma voz média? O presente? No presente? Isso. No presente não se diferencia na sua forma. Você não sabe. Se você ler, por exemplo, a palavra Liuo no texto, Liuomai no texto, você não sabe se ele está dizendo eu me solto ou eu me desligo de eu sou desligado. Voz passiva. Tá? Esse é o Liuo, né? O verbo Luo, ou Luomai, é o verbo lavar-se. Né? Então, Luomai, voz média, eu me lavo. Voz média. Luomai, voz presente passivo, eu sou lavado. Voz passiva. Nesse caso aí sempre vai ter algum complemento, alguma coisa assim? Nem sempre. Um agente da passiva? Pode ter. Se tiver, ótimo. Né? Aí, se for um agente da passiva, qual é? É ripo mais genitivo, né? Tem que ver na frase sempre se o Tem que ver. Só afirmação, né? Tem que ficar esperto. Tá? É aquela coisa. Uma coincidência na sua forma não significa necessariamente uma facilidade, né? Você diz assim, ainda bem que no caso, lembra lá da nossa morfologia nominal? O neutro é igual, o genitivo e o dativo neutro são iguais ao masculino. Ufa, menos um para decorar. Mas também, mas na hora que aparecer também você não... Tá?
não tem dificuldade aqui, pessoal. Eu acho bem... Decora. Aqui Vamos é... decorar. Tá? E aí, pessoal, fica faltando... Vou deixar vocês copiarem aí. Perfeito. Onde que eu posso apagar aí? Começa por aqui. Primeira lá. Sim. Você ainda tá aqui? Não, por mim pode apagar aqui. Tudo bem. Todo mundo? Então, os tempos primários são o presente, o futuro e o perfeito. Nas vozes, ativo, médio e passivo. Então nós já vimos o presente nas 3 vozes e já vimos o futuro nas 3 vozes. Então está faltando o tempo perfeito. Né? Bom, também o prefeito nas 3 vozes. Pegando aqui o nosso paradigma Liu, que é o paradigma usado em todas as gramáticas, as desinências, vou colocar aqui com as raízes, eu vou colocar só as desinências. Vocês já vão entender por quê. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar Le, Liu, Ka. Esse é bem diferente assim dos outros, né? Le, Liucas, Leliuque. É isso? Isso. Leliuque. Leliucamen. É isso? Não é? Leliucate. É. Leliucamen, Leliucate. Leliucate. Leliucacim. Leliucacim. Então vamos lá, olha só, aqui entrou coisa a mais. Tá? As desinências, só essas aqui que continuaram iguais, né? Mas houve muitas mudanças. Então vamos lá. Primeiro aqui eu tenho a raiz. A raiz está aqui em Pablo Colosso, né? Não tá? Sim. Liu. O verbo o nosso paradigma é Liu, ó. Então, é o Liu está aí, intacto. Mas, eu tenho o que a gente chama de redobro do perfeito, que é esse Le. Ou seja, eu tenho a mesma consoante da raiz e um aumento de Y, que é aquele aumento que indica passado, né? Que no caso do perfeito vai ser um pouco mais complexo. Então esse aumento aí, ou melhor, esse redobro, ele vai variar conforme a raiz. Então, por exemplo... Mas sempre o Y mantém. Sim. Tá. Por exemplo, grafo que é o verbo escrever, né? Uhum. Grafo. Né? Uhum. Vai ficar então G, grafo, a raiz. Fica
Entende? E pro fim. Ó. Sim. Aí- Graficar? Graficar. Graficar. Não, aí peraí. Ou tiro... Não, é porque esse fenômeno aqui vai acontecer em outros tempos verbais também. Ah, Tá? Porque aqui a gente... tenho quase certeza que o grafo vai o tal do segundo perfeito. Que vai ter uma corrupção dessa raiz. Mas aqui, por exemplo, me ocorre agora o Gregapsen, que seria no auristo, né? Que a gente não estudou ainda. Que Gregapsen, aqui vai para o psi. sim. Isso aqui também ocorre. Ah, tá. Só para mostrar para vocês o redouro. A mesma consoante Da raiz? da raiz e o aumento aqui. Tá? Esse aqui é o auristo ou seja, ele escreveu. Tá? Que ele é um segundo auristo, né? A voz perfeita, como é que ela ficaria numa tradução portuguesa? Vamos lá. Esse é o ponto chave aqui pra gente. Que ele não ele é um misto de presente e de passado. É o durativo que vai importar pra gente aqui, é a noção de aspecto. Vamos lá. Tá, além disso aqui, então, nós já temos a raiz, correto? Temos o redouro. Tá? E aí, finalmente, nós temos as desinências. Ó. De perfeito. Tá? Que são essas aqui. Em que eu tenho, na verdade, eu posso analisá-la de duas formas. Eu posso analisar como essa coisa inteira aqui, K, Kas, Que, Kamen, Kater, Kassim. Ou eu posso partir isso aqui. Ou seja, para ficar coerente com as desinências que nós já conhecemos. Aqui eu tenho nada. Aqui eu tenho Y, só para diferenciar a primeira da terceira. Tá? E aí eu tenho Men, Te e Sin. E o resto é tudo K. Então esse K, capa alfa, vai ser a marca do perfeito ativo. Tá? Então é como se a gente tivesse uma fórmula. Que é assim. Redouro mais raiz mais o K, capa alfa, mais a desinência do número pessoal. Que é DNP, tá? Desinência. Número pessoal. Calma, a média passiva é bem mais fácil que isso. Foi que consolo. Tá? Mas é legal, não sei se a gente não aprendeu assim no português, não sei se tivesse sido legal. Exemplo de tempo perfeito ativo. Tudo está consumado. Tá? Olha só que coisa interessante aqui. Está consumado. Está no presente? No presente? Então, não mistura de presente com passado? É meio presente com passado. Mas é mais presente e durativo. Talvez se a gente tivesse que ser mais preciso, bem defini-lo, era um presente durativo. Presente resultativo. Sim. Tá? Aquela apostila da aula 11, que eu dei, tem bastante material ali sobre essa diferença de tempo e de aspecto. Que as duas combinadas vão dar toda a nuance que a gente precisa para entender. Olha o que o David Alan Black diz aqui. Ó. Comumente chamado o tempo verbal, o perfeito, o mais significativo do ponto de vista exegético para interpretar a Bíblia. O perfeito aparece em três formas. O perfeito, o mais que perfeito, ou seja, o perfeito do passado, o perfeito no passado, e ainda tem o futuro perfeito. Ou seja, amanhã eu já terei feito. Né? Amanhã já terei gravado as aulas. Isso é um futuro perfeito. De longe, a forma mais comum é o perfeito, esse aqui, ó. Perfeito presente, digamos assim. O perfeito não é o mais que perfeito, nem o futuro perfeito. É esse perfeito aqui. Então, entender esse tempo verbal aqui é crucial para a gente entender certas nuances de tradução e de exegese.
O foco do tempo perfeito está mais no presente do que no passado. Se eu digo está escrito, está consumado, isso é mais presente do que passado. Tá? Inclusive, em português, está é presente. Né? Olha que coisa interessante. Então esse K, não sei se está lembrando alguma coisa para vocês aqui, mas aí alguém, na primeira primeira pessoa do singular, grita, então, a frase. Eureka. Né? Aqui não apareceu o redobro porque ela é um segundo. É um segundo perfeito. Tem os casos, são exceções, em que corrompe esse redobro. O que Arquimedes aparentemente quis dizer, dizendo eureka, que é o perfeito do heurisco, que é o verbo na sua forma do presente, foi que a descoberta dele tinha se tornado parte da sua consciência intelectual. Ou seja, o que interessa nesse eureka é o aspecto resultativo, o efeito que perdura na sua cognição. Está entendendo como é que é a nuance da coisa? Ou seja, não é eu descobrir, não é um sentido de auristo. Eu descobri e pronto, ficou lá, perdido no passado essa minha descoberta. Não, eu tenho descoberto. He descubierto. He descubierto. Aliás, bom, boa lembrança. Em espanhol, na gramática espanhola, está mais claro para a gente. Os tempos compostos a gente chama de perfeito, né? Como é que é o futuro perfeito? O termo perfecto significa o uso de um verbo auxiliar e do verbo principal. Então seria o he descubierto. Mas que ainda não tem a força do sentido que tem em grego. Quando eu digo heureka, eu disse tenho descoberto. Não se traduz assim, né, em português. Mas é a ideia de que eu acabei de fazer uma descoberta, descobri, mas não descobri que ficou perdido no passado, mas cujos efeitos perduram. É o resultativo. Esse é o perfeito... Perfeito, ativo. Perfeito ativo. E dá na apostila mesmo, lá. Na página 3 do 11 lá. Fica esse exemplo também do E amado. Não sei se você lembra lá. Na apostila, na aula 11, tem ele, E amado. Nesse espanhol, sentido né? que você está falando em espanhol. Sim. Que o quadradinho está em espanhol. Aqui basta a gente recuperar a noção de aspecto. Porque isso aqui é um presente resultativo. Isso aqui é o perfeito. Não é a noção de pretérito indefinido do espanhol, que eu hice. É um auristo isso aí, porque é um aspecto pontual. Eu fiz. Marca mais a ação, o ato de fazer, né, sem enfatizar nem a duração da coisa, nem o resultado. Agora, se eu digo, he descubierto, tengo descubierto, é diferente. Eu estou usando um presente, mas com o particípio, né, que a gente chama, que é a ideia de resultativo. Tanto que a gente diz assim em espanhol, a gente pode usar vários verbos para dar essa noção. Por exemplo, tengo leído, trago leídas, he leído. Você pode usar vários verbos para dar a mesma ideia de um aspecto resultativo. Tá? Então, se por um lado, diz aqui, ó, se em vez do Arquimedes ter feito essa descoberta, cujos efeitos permanecem, digamos assim, no seu intelecto, ele tivesse apenas descoberto uma dracma perdida, né, uma moeda perdida. Ele usaria o tempo auristo, que é heuron. Heuron. Que aí a gente traduziria por descobrir. Tá? É uma coisa pontual. Heuron. Tá? Um exemplo aqui dessa nuance por exemplo, Cristo apareceu aos 12 apóstolos no cenáculo. O narrador, o autor do Evangelho, usa um auristo. Ele apareceu.
seja, ele apareceu e depois ele desapareceu. Né? Uhum. Ele voltou para o seio do Pai. Foi uma ação pontual. Agora, quando a Bíblia fala, por exemplo, São Paulo fala, em Cristo ressuscitou, ele não usa o nosso pretérito perfeito, que é o pretérito indefinido em espanhol, que é o ressuscitou. Ele usa o perfeito, que é o está ressuscitado. Porque o efeito da ressurreição perdura até hoje. Entendeu? É esse tempo aqui. É o perfeito. A gente pode traduzir por Cristo ressuscitou. Mas, na verdade, literalmente o que está escrito é Cristo está ressuscitado. Está claro? Relativo, então. Não, é resultativo. Eu confundo as duas coisas. Tá? Bem, então essa aqui é a fórmula para a gente fazer o perfeito ativo. Ele vai entrar o kappa alfa. Tá? Para a nossa sorte, o médio e o passivo são bem mais fáceis que isso. Porque não entra o kappa para confundir. Então fica. Nem devia ter apagado tudo aqui, porque é igual. Não controle. Quê? Não, controle. Então fica. Vai ficar só o redondo. Lê, liumai. Tá? E aqui a gente vai copiar o resto. Isso. Lê, liu, sai. Aí você diz assim, mas por que não é lê, liu, aí? Né? Aquela aula eu já expliquei, né? Porque que aqui, esse aqui é a desinência original. Que quando ele caiu e ficou, caiu o sigma no choque intervocálico. Estão lembrando dessa aula? É bom reassistir essa aula, porque ela é a base de todo o sistema verbal grego. É a aula 11, né? Lê. Oh, desculpa, obrigado. Lê, liu, mai, lê, liu, sai, lê, liu, tai. As vogais de ligação, elas vão desaparecer aqui. O nosso Axé Music. Isso aí nós estamos no tempo perfeito? Médio. Médio. Tá. Perfeito médio. Tá? Lê, liu, tai. Lê, liu, Meta. meta. Lê, liu, Ste. ste. E lê, Jantai. liu, tai. Tá? Então vejam. As desinências são as mesmíssimas, tá? Com a diferença que as vogais de ligação, o Axé Music, o, e, o, sumiu aqui. O redobro, a raiz e as desinências sem as vogais de ligação, sem o Axé Music. Tá? Esse é o perfeito médio. E, para a nossa sorte, alegria, alegria, cará, cará ou hará, hará. Perfeito passivo é idêntico. Igual o presente. Tá? Então, aqui, Bom, assim fica mais fácil. Não precisa decorar. então fica idêntico a esse aqui, tá? Lelho mai, lelho sai, lelho tai, lelho meta, lelho se, lelho tai. Igual. Tá? Sim. Com isso a gente matou todo o sistema verbal. Minto. Todos os tempos primários. Presente, futuro e perfeito. Sim. Nas vozes ativa, médio e passivo. Passivo é igual, ali é igual médio. Só muda. O presente, no presente e no perfeito, o médio é idêntico ao passivo, na sua morfologia, não na sua semântica. Ou seja, na sua forma, na sua aparência de palavra e não no seu sentido, no seu significado. E o futuro é diferente? O futuro médio e o futuro passivo são diferentes entre si? São, mas é uma leve diferença, né? Sim. É que entra no caso do passivo, entra a partícula te. Né? Uhum. Então é somai, aí fica te somai. Sei fica te sei. Setai fica te setai. Someta fica te someta. E por aí vai. Seste fica te seste. Sontai fica te sontai. E claro, antes de tudo isso a raiz, no caso do futuro. Sim. Facílimo. Matemos.
Quero ver o passado agora. Agora o passado aqui, nós vamos até paralisar aqui para poder gravar uma outra hora, porque não dá para colocar o passado aqui, senão vai fazer uma mistura total, né? Total. Tá bom? É esse o recado que tinha para dar por hoje. Tá, então um conceito importante hoje que nós aprendemos é isso aqui, ó. O conceito de redouro. Isso aqui já vai servir tá? Então vamos encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Haire Maria, que haritomene, rokirios metassur. Eu logemenes engunaixin. Caio logemenos, rocarpos, tesco iliasu Jesus. Hagia Maria, Theotoque, proseu fugio per gemon ton hamartodon. Nyun kai enterrora totanato. Gemon, estonoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Amém. Até a próxima aula.